O que leva uma pessoa ao sucesso? Saiba a partir de agora no programa Alma do Negócio, que vai ensinar você a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva. Com o oferecimento do Sebrae São Paulo, começa agora mais um programa Alma do Negócio. Hoje, tenho aqui comigo no estúdio Maria Pereda. Ela é autora do livro O Sol Negro, da série de livros O Sol Negro. Ela também é cientista e uma grande estudiosa das sociedades secretas. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Paola, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu é que fico feliz de te receber. Vamos aqui. O desafio é descobrir e entender um pouco melhor esse mundo das sociedades secretas e o que os empreendedores podem aprender com isso, né? Quer dizer, o livro ele traz uma trama envolvente baseada numa sociedade secreta que ressurge no Brasil quando muitos acreditavam que tivesse sido apenas um mito na história entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o desfecho da Segunda. Exato. Então, pelo que eu entendo, vamos dizer, o livro tem um pouco de romance, é isso? Qual que é a proposta do livro? A proposta do livro é trazer história, filosofia e ciência de uma maneira bem atrativa. Então eu uso, claro, o esoterismo e o místico, né? Para desmistificar o místico e o esotérico, eu trago a ciência como explicação. Porque hoje, com o que nós sabemos, o homem está muito mais sábio, não dá mais para entender as coisas que você lia em certos livros antigos sem você aplicar a ciência, né? Então, em função disso, na história que corre no livro, a cientista principal da história, ela acaba colidindo com sociedades secretas, que é a Sociedade Vril, que ela existiu e nasceu, é oficial, antes da Segunda Guerra Mundial, em 1919, na Alemanha, que então se transformava em Alemanha nazista, e era um grupo de médiuns que canalizava informações e desenvolveu os cientistas da época, dando a eles informações de alto nível. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, eu tentei traduzir um pouquinho que o livro, ele se propõe a trazer para o mundo da ciência, como explicação lógica, o que os místicos dizem, e de uma forma romanceada, então gostosa de ler, é isso? Exato. Essa foi a proposta? A proposta fala da energia vril, né? Que é a energia que hoje os cientistas chamam de energia que permeia o universo. Então, essa energia vril, ela era uma energia que os hindus da antiga Índia, dos Vedas, eles usavam para mover até as carruagens de fogo que voavam pelos céus. Então, o vril é uma energia especial que hoje a ciência explica muito bem como energia escura, né? Interessante. Escura no sentido da origem. Da origem, porque ela ainda não se transformou em luz. A luz vem da energia escura. E a gente lê muita coisa e em muitos lugares eles falam dessa força, do conhecimento isso, do universo. Vamos dizer, dão diferentes nomes para o que eu imagino que seja essa força que você quer trazer. Guerra nas Estrelas, aquela ideia da força, né? É a ideia do vril para os nazistas. E esse termo vril, na verdade, vem da antiga Suméria. Os sumerianos diziam vril e a. Então, quem eram os sumerianos? São o povo do norte do Iraque, que construíram uma civilização anterior à civilização egípcia. A primeira civilização, grande civilização, foi a civilização da Suméria. Agora, eu queria que você, assim, com o olhar de todo esse estudo que você vem fazendo ao longo da sua vida e com o que você traz no livro, o que está me explica melhor o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que você, de tudo isso que você tem estudado, a ciência, a filosofia, podem nos mostrar um melhor entendimento do que a gente está vivendo hoje. Vamos entender, primeira coisa, quem é o homem de hoje, ou melhor, quem são esses jovens que de 30 anos para cá estão nascendo. Então, de acordo com o mapeamento genômico que foi feito, né, de grandes universidades do mundo, foi feito um consórcio mundial, levou mais de 16 anos mapeando pela primeira vez o que é o genoma humano, vai muito além do que é o DNA do homem, o genoma como um todo. Eles conseguiram mapear, digamos assim, 20 mil genes
que caíram agora recentemente para 18 mil, mas como validados, e significa que eles descobriram que várias coisas. Primeiro, 3 a 5% do seu DNA é o que transforma você no que você vê como corpo fisiológico, fisiologicamente falando. Mas a partir de 2012, a história do DNA lixo, que era aquele 97%, 95% do seu DNA, que antigamente se falava que era DNA lixo, que não era ativo. Não servia para nada. Não servia para nada, caiu por terra em 2012, os geneticistas hoje dizem, esse DNA lixo é o DNA que comanda o homem, que comanda todos os seus genes. E que raio de DNA é esse? Né? É um DNA que não se reporta às espécies animais ou hominídeos ancestrais originais, de acordo com a teoria de Darwin. Quer dizer que a gente não consegue entender, conhecer e até às vezes ver, mas ela existe. É um DNA que não está ligado à Terra. Estranho, né? Mas esse DNA é o que está sendo ativado agora. São genes novos que estão sendo mapeados. A Universidade de Cambridge já soltou informações novas, entre outras universidades, como a Universidade da Califórnia, né? Mostrando que esse DNA é o responsável por essa geração nova, que é interconectada. É o que está transformando o homem em um ser mais quântico, com um pensamento muito mais acelerado, desenvolvimento em singularidade total, que é aquela coisa exponencial, não é mais uma reta linear o desenvolvimento um de crescimento geração. E uma mudança muito rápida. Isso, essas crianças que vêm agora, esses jovens de agora, eles também são chamados pela geração Y, isso, né? por que geração Y? Por quê? Porque eles são ativados de uma maneira diferente, eles têm genes diferentes. Alguns os consideram já uma nova espécie. Então, o que a gente pode esperar desses jovens? Eles são muito mais, né? Difíceis de serem liderados. Eles não reconhecem o tempo da mesma forma que nós, na geração, eu tenho 50, né? Geração anterior reconhece, já que desde 1964, que é a minha data, esses seres já estão nascendo na Terra, que agora grande quantidade, você tem de 30 anos para cá e aumentando cada vez mais essa ativação. Então, esses seres mais mais autossuficientes, eles têm uma grande dificuldade de entender o tempo das coisas. Por isso que eles são mais rápidos, ou pelo menos nos dão a sensação de serem mais rápidos. Tarefas, né? Compreendem, leem apenas aquilo que lhes interessa. Eles são mais focados naquilo que lhes interessa, jogam fora o que não lhes interessa, até, digamos assim, em pouca consideração para com isso. Então, nós temos uma crise de gerações que tem a ver muito com o DNA que nós estamos ativando na Terra agora. E aí, vamos dizer, como lidar, o que eu, que sou da outra geração, posso fazer para lidar com essa nova geração, que tem características tão diferentes das minhas, e até porque, com explicações científicas, de já ter um DNA mais ativo aí do que o meu. O que eu posso fazer? Pois é, Paula, só tem uma saída, é ir com eles, porque eles são os que vão ficar. Então, nós temos que aprender para onde eles vão, né? Entender os seus interesses, entender como eles trabalham, como eles processam a informação. Eles são mais difíceis de liderar, eles vão mudar um sistema político, um sistema econômico, eles estão aí para fazer uma transformação, né? Então, as empresas têm que se adaptar a isso. Vamos dizer, se eu, ao ler os livros da série O Sol Negro, vai me ajudar a entender melhor como é que eles funcionam? Os personagens principais da história, eles têm exatamente essa característica, né? A característica de um ser com DNA modificado. Um DNA ativado, capaz de fazer coisas que os outros não fazem. É aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. O que uma sociedade secreta tem a ver com isso? Eu ia te perguntar exatamente, quer dizer, o que os empreendedores podem aprender com as sociedades secretas? E até, se você puder dar outros exemplos além da sociedade secreta do Vamos falar do filósofo Nietzsche, da Alemanha. Então, Nietzsche foi um grande inspirador do nazismo, né? Não porque ele era nazista. As ideias dele inspiraram nazista. Foram aproveitadas pelo Hitler. Na verdade, o que a gente pode perceber com a história é que Hitler soube usar de uma forma ruim, eu não sei se é um julgamento meu, mas egoísta, essa força. Exato. Então, o que acontece? Nietzsche falava da teoria do super-homem.
né? Então ele dizia assim, que nada mais importava do que o homem se tornar um super-homem. O que é esse super-homem? É aquele ser que se conecta à fonte divina, que ele sabe que ele é imagem e semelhança de Deus, que ele não é um pobre pecador aqui embaixo, um pobre coitado que veio para ser um escravo e utilizado, que ele é um ser que deve então prevalecer em conhecimento, em capacidade, e que ele pode se desenvolver de forma a não terminar esse desenvolvimento nunca e está cada vez mais se expandindo. Então, dentro desse conceito, Hitler criou aquela ideia da raça superior. Então, ele queria dominar a genética numa época em que a genética não era conhecida, né? Então, geneticistas naquela época não tinham o conhecimento que tem hoje. Imagina um Hitler com o conhecimento de hoje. Eu não duvido que isso existe em projetos secretos, né? Por aí. Agora, o que as sociedades secretas falam? Elas também falam em o super-homem. O conceito do super-homem é esse homem mais ético, mais desenvolvido em níveis morais, de respeito, de responsabilidade para com o mundo, através... Até para saber usar melhor essa força, né? Ou usar de uma forma positiva. Exato, porque um grande poder demanda uma grande responsabilidade. Essa frase é do Homem-Aranha. Filme do Homem-Aranha. E essa frase é incrível, porque um homem que se torna mais poderoso em capacidade intelectual, mental, desenvolvendo até habilidades psíquicas, que essas crianças estão tendo cada vez mais dessa nova geração, elas têm que ter um desenvolvimento do seu ser maior, senão elas se tornarão tiranos. Nós estamos num momento em que esses seres que vêm agora mais desenvolvidos, geneticamente falando, com o DNA mais ativado, nós vamos encontrar uma mistura de coisas. Os tiranos aumentados, okay? Porque eles têm mais poder, e eles vão exercer isso em nome do ego, e outros que vêm para cuidar do próximo, para se importar com o planeta, que a gente vê aquela geração, né, que pega a empresa e empurra, né, a empresa, os empresários a cuidado social, a se importar com... A gente vê os negócios sociais crescendo, as Exato. Preocupações com o meio ambiente, com o bem-estar de todos, né. Agora, me dá alguns outros exemplos de sociedades secretas e que existem até hoje, e o que elas fazem, ou qual é a importância dela, qual é a proposta dessas sociedades secretas? Você tem, como tudo no mundo, né? Você tem as positivas. Então vamos falar dessas. Negativas. Vamos falar das positivas. Vamos focar então, dentro aqui. de sociedades secretas positivas, vamos pensar bem aqueles que desenvolvem a ciência. Então, quem foi o pessoal vai se chocar, mas quem foi o primeiro grão-mestre Illuminati? Foi Pitágoras, o grande matemático de Samos, na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo. Pitágoras foi o grão-mestre Illuminati, criou os iluministas, né? Só que era uma sociedade secreta com o foco de desenvolvimento da ciência e do homem. Ele dizia, homem, conhece a ti mesmo, né? Em primeiro lugar, né? Como a gente encontrou isso depois no oráculo de Delfos, né? Mas ele dizia isso porque se você não conhecer a si mesmo e não se dominar, é igual um Jedi, né? Uhum. Você vai se tornar um Anakin e vira um Darth Vader se você não se dominar a si mesmo. Então, o que as sociedades secretas sabem muito bem? Elas vão ajudando o homem, investindo nele em desenvolvimento espiritual, que assim se chama dentro delas, né? Espiritual ou emocional, capaz de se importar com o mundo, assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Para poder usar esta força maior. Isso, porque senão a força será usada para o mal, como é o exemplo que a gente estava falando da Alemanha nazista, né? Bacana, interessante. Eu vou passar aqui para umas mensagens dos nossos apoiadores, e aí depois eu vou querer que você nos conte um pouco se as empresas podem se inspirar na forma de funcionar dessas sociedades secretas e como isso poderia ajudar as empresas a crescer e se desenvolver e ter resultados melhores, né? Eu vou falar um pouquinho da Artius Soluções em Tecnologia. Ela é uma empresa de soluções que desenvolve websites, lojas virtuais, catálogos eletrônicos e aplicativos móveis. Todas as soluções são pensadas para te ajudar a vender mais e melhorar a eficiência operacional, proporcionando assim uma experiência melhor aos seus colaboradores e clientes. Eles são motivados pelo desafio de transformar a história dos clientes. Para conhecer mais sobre o trabalho deles, no site www.artius.com.br
Artius, artius.com.br ou no telefone 3195-0366. Eu já vou abrir os nossos telefones no 3016-1764, 3016-1765, para você fazer seus comentários, suas perguntas. E enquanto está entrando as ligações, eu vou recomendar um curso da Suzana Pires. Suzana Pires, ela é autora e atriz de filmes, de novelas, e ela vem estudando todas as técnicas de roteiros que são usados lá em Los Angeles, nos filmes de sucesso de Hollywood. Ela está desenvolvendo, ela vai ter um curso aqui em São Paulo nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, exatamente ensinando todas essas técnicas. É uma oficina de roteiro para você que cria conteúdos em vídeos, teatro, cinema e tem interesse em conhecer mais informações no 3872-4204 ou no site cursodeteatro.com.br, ok? Então, enquanto estão entrando as ligações no 3016-1764, 3016-1765, Maria Pereda, queria que você me contasse o que na sua opinião, as empresas podem adotar de aprendizados com essas sociedades secretas. Boa parte do que eu vejo nas empresas, assim, elas estão preocupadas em conhecimento. Não querem um funcionário, querem saber se ele sabe desenvolver aquele trabalho. Elas se esquecem do homem, muitas vezes, não todas, né? Muitas vezes elas esquecem do homem. O homem tem que ser um ser hábil, não só no trabalho, habilidade emocional, habilidade espiritual. É uma coisa que vai além de conhecer o seu trabalho. Então, quando você põe a pessoa em desafio, ela às vezes se perde, porque ela não é capaz de passar por esse desafio, ela não é capaz de confrontar uma informação ou um problema que o gradiente para ela é muito alto. Entendi. Aí você perde o funcionário. Então, às vezes você perde um funcionário porque você dá um cargo com desafio de mais ou de menos, tem que ser na medida. Então, exato. As sociedades secretas que elas fazem, elas estudam o seu discípulo, digamos assim, por graus, né? E os graus são dados não só pelo conhecimento daquilo que ele está aprendendo, mas pela sua capacidade emocional e espiritual. Então, olha a importância de colocar as pessoas no lugar certo, no desafio do tamanho certo. Nós temos uma ligação. Alô? Alô? Oi, quem fala? Maurício Rocha. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. Cinema, bacana, legal. Qual que é a sua... Você tem uma pergunta, um comentário? Eu tenho uma pergunta, assim, para entrevistar. Eu gostaria de saber sobre esses grupos fechados que sempre em algum momento eles acabam se perdendo, né? Os Illuminatis mesmo, a própria maçonaria dizem, né, que sempre acabam sendo distorcidos no momento, a própria cientologia. Eu gostaria de saber por que isso acontece, em que momento que isso acontece. Legal, Maurício, ótima pergunta. Maria Pereda já está aqui ansiosa para te responder. Fica ligado aí no rádio que ela vai trazer a resposta e eu agradeço muito a sua participação. Um grande abraço. Eu que agradeço, obrigado, tchau, tchau. Maurício não faz ideia como a sua pergunta é boa, tá? E ela é boa pelo seguinte... As pessoas entram em sociedades secretas buscando informação, muitas estão ansiosas, mas para descobrir coisas. Elas não têm paciência para o mundo da autodescoberta. Elas querem que a elas sejam reveladas informações. Então, elas recebem parte das informações reveladas, ou seja, elas recebem dossiês, livros, treinamentos, mas parte da autodescoberta que digamos, levado num processo de uma boa sociedade secreta, porque você tem as boas e as não tão boas, e algumas não são recomendáveis, ok? Então, a pessoa entra lá, ela se sente perdida e, de repente, ela lida com informações que são demais para ela. E eu vi já, muitas vezes, muitos indo ao estado da loucura. Tá? Tem pessoas que não são capazes de lidar com um nível de informação para o qual elas não estão preparadas.
Tá? Isso então é o perigo. seriam como os discípulos, né? Desde a época que eu, criança, via os filmes lá dos discípulos orientais, vamos dizer assim, tem etapas que você tem que passar e você tem que estar disposto a se descobrir, a ser desafiado para conquistar e estar pronto para receber esse conhecimento. Nem todos querem se submeter ao processo e nem todas as sociedades secretas o fazem corretamente. Entendi. Então, essas pessoas que não se submetem a um processo e têm uma condição emocional que é complicada, elas podem piorar no seu estado, em vez de alcançar um estado mais iluminado, mais esclarecido, mais hábil, né? Você tem que observar a pessoa pela capacidade dela lidar com o problema, a habilidade que ela tem em confrontar fatos, dados, informações que podem ser chocantes para ela. Então, você tem que medir a dose. É por isso que existem graus de informação em sociedades secretas. Mas tem pessoas que pulam os graus, se apropriam de dados de forma não correta e gera o quê? Eles acabam usando-os para o lado negro da força, igual o Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, né? Eles acabam se apropriando de dados. Você vê isso não só no mundo da sociedade secreta, você vê isso no mundo da ciência, você vê isso no mundo empresarial. Em todos os lugares, em todo né? lugar que você vai, você tem pessoas que têm más intenções e entram em grupos que têm informação, se aproximam numa empresa de grupos que são os grupos da inteligência da empresa para se apropriar de dados e usá-los de forma ruim. Então, o que você vê na sociedade secreta, você vê numa empresa. E você sabe que eu estava até assistindo, tem um curso do Christian Barbosa, até um curso gratuito, Segunda Carreira, que eu recomendo, estou assistindo, estou gostando muito. E ele fala num dos capítulos que é a descoberta do propósito. E que mesmo no Star Wars, vamos dizer assim, dentro desse processo de autodesenvolvimento, a sua descoberta de qual é seu propósito de vida é a base fundamental para você conseguir se tornar um Jedi. Né? Na verdade, tem várias etapas, mas eu acho que isso então, numa empresa, alinhado assim, com numa tudo sociedade isso. secreta, a primeira pergunta para você ser aceito ou não, que passa por uma triagem, é o que te trouxe até nós. Então, quando alguém quer um emprego, ela vai até uma empresa, a pergunta é, o que te trouxe até nós? Ao salário, né? O que você vai esperar de um funcionário que quer só o salário? Dinheiro. Agora, se ele busca um o autoconhecimento, né? Descobertas e lá não é dentro. à toa que a empresa também tem que ter esse propósito, né? Nós já temos mais uma pessoa na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? É Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Eu achei o tema interessantíssimo. Estou super empolgado com o programa. Estou no carro, estou dirigindo, mas eu não me contive em ligar e querer saber resolver uma questão, que eu sou um desses curiosos aí, né? Tenho muito critério para respeitar esses caminhos, mas existem alguns caminhos dentro dessas sociedades aí secretas que tem, relacionadas ao sexo, né? É uma coisa muito complicada no sentido de ascensão em todos os aspectos ligados ao sexo. Eu queria saber da opinião dela, o que tem de verdade, o que tem de fantasia, de ilusão, essa coisa de que você precisa fazer com que a sua sexualidade supere a todos os âmbitos materiais, físicos mesmo, né, para você ter as suas conquistas. Eu queria saber da opinião dela. Você fica no rádio, isso. Fica ligado aí, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Maravilhoso programa. Eu tenho que elogiar a pergunta, que Marcelo. Bom. Sua pergunta fantástica. Pelo seguinte... Todas as sociedades secretas que estão relacionadas com as religiões reveladas, eu digo, influenciadas por judaísmo e cristianismo, como é o caso da maçonaria, rito escocês, elas são machistas, tá? Então, você tem sociedades secretas influenciadas por religiões reveladas. E essas religiões é que impõem um padrão. A sociedade secreta original é a primeira que houve, foi a Illuminati, criada pelo Pitágoras, que era positiva e não negativa. Ela dava iguais poderes a homens e mulheres e não ligava se era homem, mulher, ou se era homossexual, ou se não era, porque houveram até
grão-mestres mulheres na Illuminati original, Olha que depois você teve uma Illuminati desvirtuada, que é o que você ouve na mídia hoje, tá? E aí, inclusive, né, Maria Pereda, a própria energia sexual é uma força, Muito né? Nós já boa, temos Paola. mais uma pessoa Perfeito. na linha, que eu acho que a pessoa que Perfeito. sabe se utilizar dessa força também com ética, com princípios, com as mesmas bases, ela também é uma forma de provavelmente A você Kundalini. canalizar aprendizados e Muito tudo bem, mais. o despertar de algumas sociedades secretas orienta sobre a elevação da Kundalini, que é a energia sexual praticada por uma fonte, um casal, independe do que tipo de Isso. casal, por um Uma casal energia vital, que se né? une em função do amor e busca uma conexão divina e Muito não um legal. exercício físico. Exato. Tá? Então é saber isso, é ser linear aí é uma coisa importante. Nós temos outra pessoa na linha. Alô? 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 Alô, boa noite. Boa noite, Vilmar, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E contigo? Tudo muito bom. Hoje vou precisar ser um pouquinho rápida com você, porque meu tempo já está aqui quase no final. Qual que é a sua pergunta? Pois é, o assunto, como sempre, é pessoa com deficiência, você já sabe por quê, né? Então, eu li outro dia que Luiz Braille, por exemplo, que foi o desenvolvedor do sistema Braille, participou da maçonaria, por exemplo. Gostaria que ela falasse a respeito se ela, nas pesquisas dela descobriu se teve mais algumas pessoas com deficiências participando de sociedades secretas. Ok, maravilha, Vilmar. Agradeço muito a sua participação. Um grande abraço para você. Uma boa, excelente pergunta de novo, né? Uma boa sociedade secreta, porque existem muitas, ela vai fortalecer esse aspecto. Isso vai ser um grande aspecto, porque todo deficiente tem habilidades especiais em outras áreas. Então, sabendo trabalhar com essa pessoa, ele pode ser um magnífico discípulo que se desenvolve a um nível mais alto ainda, porque geralmente as pessoas têm um determinismo maior. É verdade. E tem habilidades, Isso. né? Muitas vezes a falta da visão aguça outros sentidos. Força da vontade, porque faltar alguma coisa pode dar, aqueles que sabem usar isso positivamente, a vontade de se fazer maior. De Maravilhoso. desenvolver. Maria Pereda, a gente poderia continuar aqui muito tempo, muito bacana. Queria que você deixasse seus contatos para quem quer, aonde encontra os livros, O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. Isso. Maria Pereda, onde Então, as pessoas quem quiser encontram? falar comigo, o mais fácil e rápido é entrar no Facebook e procurar a página do O Sol Negro, tracinho livro, né? Ou procurar por mim, Maria Pereda, né? Eu tenho um site também, que é o www.osolnegro.com.br. Maravilha. Muito obrigada, Paola. Eu Foi é que fantástico. agradeço, foi uma delícia te receber aqui. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês, lembrando que nós estamos nas redes sociais Paola Tucunduva e o programa Alma do Negócio, Facebook, Twitter, Instagram, e no nosso site almadonegócio.tv, você pode ouvir todas as entrevistas aqui da rádio e mais de 150 vídeos de entrevistas de temas importantes para o sucesso dos negócios. Eu agradeço, desejo uma boa noite e até a semana que vem. A empresa do Amaral só tinha o Luiz de cliente. Bom dia, Amaral. Um ano depois, a empresa já tinha de clientes o João, o Pedro, a Ana. Bom dia, Amaral. Micro e pequenas empresas precisam de grandes parceiros, como o Sebrae São Paulo, que oferece cursos, consultorias e toda a capacitação para a sua empresa crescer firme e forte, igual a empresa do Amaral, que hoje está assim de cliente. Bom dia, Amaral. Acesse www.sebraesp.com.br. Você acabou de ouvir na Mundial, programa Alma do Negócio, com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva.